Hey, e aí, tudo bem? Me chamo William aqui de novo para dar continuidade à nossa série de vídeos e hoje eu quero falar com você sobre provavelmente a ferramenta que é a minha predileta, modelagem. Isso, modelagem. O que é modelar? Modelar veio da programação neurolinguística, do preceito, né, que tornou a programação neurolinguística real, que é, se alguém consegue fazer alguma coisa, eu também posso, se tiver os mesmos recursos e estratégias que essa pessoa. E isso tornou a programação neurolinguística real, porque a primeira pergunta dos criadores da PNL, no início Frank Puselic, Richard Bandler e depois o Grinder, foi: se Fritz Perls consegue tratar as pessoas de maneira tão eficiente com a Gestalt, como nós podemos fazer igual a ele? Você pode ver muita gente ensinando Gestalt terapia, mas ninguém fazia como o Perls. E Bandler e Puselic decidiram fazer como o Perls fazia, descobrir a estrutura por trás daquilo que ele aparentemente fazia. Então eles foram atrás de ler todo tipo de conteúdo sobre Perls, ver todo o vídeo sobre Perls. E o Bandler, que é provavelmente um dos caras mais intensos nessa arte de modelar, ele fez tudo. Ele começou a fumar charuto, deixou o cabelo e a barba crescerem e começou a usar bengala. Tá? Isso ele tinha, na época, eu acho que os seus 20 e poucos anos. Ele começou a literalmente fazer tudo que o Perls fazia para obter os mesmos resultados. E ele conseguiu obter os mesmos resultados. Quando ele obteve os mesmos resultados que o Perls, o que ele fez? Ótimo, agora vamos descobrir o que é importante e o que não é importante. O que não é importante é aquilo que eu tirar e o resultado continuar. Se eu tirar alguma coisa e o resultado mudar, então isso era uma coisa importante e eu vou voltar a fazer. E a primeira coisa que ele fez foi tirar o charuto. Ele tirou o charuto, parou de fumar e os resultados continuaram. Ótimo, o charuto não é importante. E aí ele aparou a barba e o cabelo ele deixou grande, né? Mas ele parou de usar bengala e essas coisas superficiais que foram saindo manteram o resultado. Mas ele descobriu que a estrutura profunda, que é a maneira com que ele usava a voz, a maneira com que ele se movimentava e a maneira que ele pensava principalmente, determinava absolutamente o seu resultado. Então, qual a conclusão de modelagem? A conclusão de modelagem era: bem, vamos pegar uma melancia, engolir a melancia e cuspir os caroços depois. Então vamos lá, você quer aprender qualquer comportamento, primeiro encontre alguém que faça esse comportamento e obtenha o resultado que você quer, óbvio. Então, você quer aprender a lutar, você quer aprender a emagrecer, você quer aprender a conseguir sucesso financeiro, você quer aprender a gravar vídeos, seja lá o que você quer aprender. Encontre alguém que faz isso e comece a imitar essa pessoa. Michel, modelagem é diferente de imitar? É, e eu te prometo que você vai entender à medida com que eu for explicando. Mas por enquanto venha pensar comigo. Comece a imitar essa pessoa. Se for preciso, use as mesmas roupas que essa pessoa para começar. Logo depois que você se tornar um hábito, um modelador, você vai olhar e perceber que muitas coisas não precisam nem ser sequer modeladas, como roupa, ambiente, muitas vezes equipamento. Se a pessoa usa o equipamento, não precisa ser necessariamente igual. Então, você vai descobrir que algumas coisas são fúteis. Mas para começar, faça igual. Vá fazendo igual até obter o resultado. Quando obter o resultado, você vai deixar de imitar para tornar essa imitação uma modelagem. Você vai começar a colocar o seu jeito, substituindo coisas que você acredita ser irrelevantes. Trocar o guarda-roupa que você usa por um guarda-roupa que você prefere, trocar o equipamento que você usa por equipamento que você prefere, os tiques, né, que muitas não, né, todos nós temos tiques na execução das coisas que fazemos, trocar esse tique por tique seu. Então, vou dar um exemplo que você quer aprender a emagrecer, tá? E você quer aprender a emagrecer, você pega alguém que emagreceu muito rápido e começa a modelar. Você vai fazer exatamente aquilo que a pessoa fez. E a pessoa primeiro mudou a alimentação dela. Você começa a seguir a dieta nos mesmos horários que ela comeu, comendo exatamente as mesmas coisas. E ela adquiriu uma rotina de exercícios de alta intensidade, HIIT. E ela começou a fazer HIIT no mesmo horário, um tipo de HIIT durante 6 dias na semana. E você começa a fazer igual. E ela usava roupas de academia de tal marca, e você compra essa marca, você faz tudo igual. E de repente você começa a obter o resultado. E aí você começa a mudar as variáveis. A primeira variável que você vai testar é o externo e superficial. As roupas, o ambiente, você muda. Você mudou tudo isso e continua obtendo resultados? Ótimo!
vamos para o próximo nível. E aí você descobre que você não precisa comer nos mesmos horários, mas sim manter o intervalo. Você pode variar o horário e manter o intervalo. Então o intervalo é uma coisa essencial, mas o horário você pode adaptar à sua rotina e aí você continua emagrecendo em horários diferentes, mas com o mesmo intervalo. Você descobre que a dieta não precisa ser exatamente aquela que ela comeu, mas tem que ser daquela categoria. Digamos que seja uma dieta rica em proteínas, carboidratos complexos e verduras e legumes que têm carboidratos complexos, gorduras boas. E aí você muda as coisas. Por exemplo, ela só comia frango e você bota peixe, tá? Você começa a mudar as coisas e descobrir que não é também o cardápio, mas sim a estrutura do cardápio. E o exercício de HIIT que ela seguia, digamos que ela fazia HIIT na academia e você vai fazer um HIIT como um Insanity. Aí você faz isso e descobre que também continua, porque não é o tipo de HIIT, mas sim o HIIT em si que traz diferença. Quando você faz isso, você bota o seu jeito, continua tendo os mesmos resultados que aquela pessoa, quando você consegue trazer a estrutura do que aquela pessoa fazia, você acabou de ganhar uma habilidade de maneira de modelagem. Essa pode parecer de início como falando de uma maneira complexa, mas essa é a maneira mais rápida e mais fácil de aprender qualquer coisa. E o melhor, aprender a fazer corretamente. Você fez isso para aprender o seu idioma, você fez isso para aprender a andar, você fez isso para aprender a ler as emoções da pessoa. Você sabe quando alguém está chorando, quando alguém está feliz, você sabe quando alguém está sendo irônico. Por quê? Porque você, quando criança, cresceu vendo essas coisas e você repetia sem entender. Você só repetia as falas. Você não sabia o que papai significava quando você falou papai, mas você sabia que a sua mãe olhava para aquela pessoa e falava papai, e você sabia que ele ficava falando para você, apontando para ele mesmo papai, papai. Então você falou papai a primeira vez e viu que aquela pessoa falou com você. Você criou uma ligação e disse, papai, essa pessoa. Quando você cresceu, você entendeu que pai era o seu pai, não o seu progenitor em si, mas a pessoa que te criou, a pessoa que esteve ali com você, a pessoa que te educou. Então, esse era o seu pai. Mas quando você começou, você não fazia ideia. Então, para chamar a pessoa de pai e ter um relacionamento com o pai, com ela, você não precisa saber o que significa. Você apenas modelou. E foi assim para andar, foi assim para correr, foi assim até que o sistema de ensino começou a fazer a merda de acabar com a sua criatividade e a sua maneira de aprender para empurrar o dele. O que eu estou te chamando é que você volte às origens. Porque antes você precisava de 2 anos de idade, para começar a falar. E durante esses 2 anos, do dia que você nasceu, só 2 anos, você teve trabalho do caralho, fora o falar para criar neurônios, para criar ligações. Hoje em dia você tem faculdade, você tem pós-doutorado, você tem o cacete, você não consegue aprender um novo idioma. Seu cérebro é muito mais complexo, você é muito mais inteligente, inclusive seu cérebro agora está formado, na infância ele não está formado, se você tem mais de 21, até os 21 anos, o pré-córtex ainda está em desenvolvimento, o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento. Então, você tem mais de 21 anos e já está completamente formado, você já é um cara inteligente e você não consegue. Por que você não consegue? Porque você está sendo ineficaz. Então volta à modelagem, volta à origem e aplica o que você tem, que você vai obter os resultados. Faça isso e me manda as respostas, me manda uns comentários. Conta pra mim como foi pra você fazer isso, tá ok? Lembre-se sempre de viver com paixão e a gente se encontra no topo.